Ok. O texto que nós vamos conversar hoje é esse texto do verso 12 até o verso 15. Eu coloquei primeiro o texto na ARA. A ARA é Almeida Revista e Atualizada, que a maioria das Bíblias está com a ARA. E coloquei um outro texto, que é uma paráfrase do pastor Taylor, de 1942, mas bem interessante. Tá certo? Então, veja lá. Aí diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Muito bem, vejam que ele volta ao tema de perseverança que nós tínhamos, e provação que nós tínhamos visto logo nos primeiros versículos, né? Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, ele diz a maneira de suportar a aprovação, porque esse homem, depois de ter sido aprovado, então ele bota o que é que esse homem que suporta com perseverança a aprovação vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, e aí ele entra com outro assunto que parece outro assunto, mas não é. Quando ele diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Hoje, a pergunta que eu coloquei para vocês, né? Coloquei para vocês aí no grupo, foi justamente a pergunta que eu coloquei foi justamente: de onde é que começa o pecado? De onde é que vai o pecado? Deixa eu aqui, então, clicar aqui. Pronto. Olha uma paráfrase, tá certo? Que é uma explicação do texto. O pastor Zacarias Taylor colocou. Ele botou assim: longe de vós o fatalismo, a ideia fixa do fariseu. Deus não é culpado de vossos impulsos para o mal. Ele é incapaz de sentir o menor impulso para o mal. Portanto, não seria capaz da maior das iniquidades, o ato de solicitar a outrem a pecar. Pelo contrário, o pecador é o autor da sua própria tentação. Deus manda ou permite as circunstâncias exteriores que nos provam, porém, o impulso para ceder e pecar procede de dentro de nós mesmos. Nossa cobiça carnal é a meretriz que nos seduz. É o pescador que primeiro nos abstrai do lugar de segurança e inocência, depois nos engoda e facilmente nos apanha. Essa tentadora que resiste em nós, de sua união ilícita com a nossa vontade, concebe o pecado. E esse filho bastardo e malvado, no incesto horrível com sua progenitora, gera a morte, a segunda morte, a eterna separação de Deus. Não. O impulso a pecar procede de nós mesmos, não de Deus. A culpa cai unicamente sobre nossa cabeça. Interessante, né, amados? Olha que coisa interessante essa paráfrase aí que o pastor Taylor colocou para nós. Ficou muito claro, né? Mas a gente vai examinar parte por parte para que a gente possa entender melhor. Deixa eu clicar aqui de novo. Pronto. Então vamos lá. Primeira coisa. Em Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, Tiago diz que a aprovação produz perseverança, que foi aquela semana que a gente começou dizendo que a aprovação produz a perseverança. Agora,
ele afirma que a perseverança produz a verdadeira bem-aventurança ou bênção. Não é? Veja o esquema. A aprovação traz a perseverança, e a perseverança é quem traz a verdadeira bem-aventurança, ou bênção, a felicidade. Ele coloca aqui, não é meramente a pessoa provada que é considerada feliz ou abençoada, mas é a pessoa que suporta e permanece fiel. Então, eu vou voltar ao que nós conversamos no começo. Vocês vão lembrar, a provação, as provações que nós vamos passar fazem parte da vida de um cristão. Na verdade, as provações vão ser instrumentos de Deus para nos levar a um estado de bem-aventurança, para sermos abençoados. Porque ele diz que bem-aventurado é o que suporta, não é? Que suporta a provação. Me perdoe, porque de vez em quando entra alguém aqui, eu fico olho lá e olho cá. Certo? É isso que ele está dizendo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Eu coloquei aqui embaixo, as provações são a prova da fidelidade, da inteireza, da virtude e da constância. Nós já conversamos sobre isso, não é? Quando nós falamos de fidelidade, porque Deus quer que nós sejamos fiéis, sejamos íntegros, inteiros, virtuosos e constantes. Então, as provações vão ser a prova disso, não é? A aprovação vai ser a prova daquilo que eu falo com os meus lábios. Então, o que eu confesso, o que eu disse um dia para Deus, o que eu disse um dia para Jesus, tá certo? Aquilo que eu canto, eu vou estar sendo provado, tá bom? E aí eu vou estar sendo provado porque Deus justamente... Deixa eu admitir mais um aqui. Nós vamos ser provados porque esse é o desejo de Deus. Eu coloquei aqui embaixo. Deixa eu clicar aqui de novo. Pronto. A inocência é deveras uma graça. Todavia, há uma fase mais elevada da mesma virtude, isso é, a pureza que foi ganha por um conflito longo e amargo, com 1000 sugestões para o mal que venham de fora, despertando a impureza natural dentro de nós. Olha como isso é tremendo, tá certo? Ele está falando que existe um estado de inocência, as pessoas erram e não têm noção de que erraram, mas aqui ele está dizendo, tá certo? Que quando nós começamos a crescer na vida cristã, começamos a amadurecer emocionalmente, tá certo? Ele está dizendo que a provação vai vir para que nós possamos ser puros. E aí a provação é conflito longo e amargo com 1000 sugestões para o mal que venham de fora, despertando a natureza maligna dentro de nós, a impureza natural que existe dentro de nós, certo? Se você, enquanto eu estiver falando, se tiver alguma dúvida, então, por favor, você me dá um toque, porque esse assunto vai ser dividido hoje em dois, então eu vou falar primeiro da aprovação, para depois a gente entrar na questão de pecado. Então, a gente deve fechar aqui. Certo? Então, essa é a primeira coisa. Deixa eu dar outro. Pronto. Olha que coisa tremenda. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Por isso é que quando nós somos provados e aprovados, nós somos chamados de bem-aventurados. Quando somos provados, somos aprovados por Deus. Quando somos provados, somos galardoados. Galardoados é recompensado por Deus. Certo? Ana Lívia, diga aí, Ana Lívia. Ana Lívia deu um sinal com a mãozinha lá. Eu apertei errado aqui. Então tá joia. Tá bom, tranquilo. Certo? Então, veja.
Quando nós somos provados, somos aprovados por Deus, se suportamos com perseverança, não é? Quando somos provados, somos galardoados, recompensados por Deus. E quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar nosso amor por Deus. Então, por favor, quando vocês estiverem passando por lutas, por tribulações, por provações, não fiquem ou não fiquemos murmurando, porque agora você está entendendo que as provações elas têm um propósito de lhe abençoar. Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja galardoado, Deus quer que você seja bem-aventurado. E segundo Coríntios 4:17 diz assim, que a Bíblia, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quer dizer, o que é que ele está dizendo? A tribulação que a gente passa aqui é leve e momentânea, comparado, tá certo, com aquilo que Deus tem para nós reservado lá nos céus. Ok? Então, vamos lá. Eu coloquei isso aqui porque é interessante. Isso é realmente o que acontecia. O processo utilizado no passado para o cultivo das árvores que se tornariam os mastros principais dos navios militares e mercantes era assim. Os grandes construtores de navios selecionavam as árvores localizadas no topo das altas colinas para provavelmente virem a ser o mastro de um navio. Então, eles cortavam todas as árvores que as circundavam, que estavam ao redor delas, e que protegeriam aquela árvore da força dos ventos. E com o passar dos anos e com fortes açoites dos ventos contra aquelas árvores, elas cresciam e se tornavam mais fortes ainda, até que finalmente estavam suficientemente firmes para serem o mastro de um navio. Olha que coisa interessante. É uma figura da natureza nos dizendo essa verdade, tá certo? Que as intempéries, os ventos que vêm sobre essas árvores, as intempéries e os ventos que vêm sobre essas árvores, na verdade, não vieram para destruí-las, mas um outro propósito, tá bom? Então, isso a gente precisa guardar bem, tá bom? Então, outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês, ainda sobre provação. A vida mesma é a coroa. Lembra quando ele diz assim no comecinho, ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, né, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aí esse autor aqui, Hort, ele diz que a vida, a própria vida, não a vida no além, mas a vida que nós vivemos agora, a perpetuidade, a plenitude, a vividez, estão aí dentro. Essa é a ideia, tá certo? Quer dizer, o homem que é provado e aprovado pelas provações, esse homem se torna abençoado, bem-aventurado, e ele vai se tornar, no sentido da palavra, ele vai se tornar pleno, ele vai se tornar totalmente vivo. Essa é a ideia, certo? Totalmente vivo. Deixa eu ler aqui. A coroa é o emblema do sucesso espiritual, dada pelo Rei do Universo àqueles que guardam a fé no meio de sofrimentos e tentações. O termo vida é a identificação da recompensa. A recompensa que é vida. É claro que essa vida não é de ordem física, mas uma vida eterna, que é o gozo da presença de Deus para toda a eternidade. Presta atenção agora, vocês estão me ouvindo. Presta atenção. Nós lemos na Bíblia, diz assim, quem crê a vida eterna. Esse tem é presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse tenha é presente.
Então, a gente pensa que vida eterna é a vida no além. Também é. Mas a vida eterna, ela já começa aqui agora. Porque a palavra ali no grego é aionios. Então, a palavra aionios significa uma vida que apenas o Deus tem. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu começo a desfrutar da vida do próprio Deus aqui nesse mundo, tá certo? E essa vida vai se tornando plena pelas provações que eu passo, ela vai se tornando plena pelas provas e testes que eu passo na vida, ela vai se tornando plena até o momento que ela se planifica, que ela se completa lá na presença de Deus nos céus. Olha como isso é tremendo. O que é que ele está dizendo? Que os cristãos, eles quando se convertem, eles começam a desfrutar a vida do próprio Deus aqui nesse mundo. Ele já começa a desfrutar a vida do próprio Deus aqui nesse mundo. Essa vida, ela é cada vez mais planificada, que Deus vai agregando, certo? Bênçãos a essa vida. E um instrumento que ele usa para agregar bênçãos é justamente as provações, tá certo? E aí eu preciso perseverar, porque se você olhar aqui onde eu coloquei Apocalipse 2:10, diz assim: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Meu amado, presta atenção. O que é que Deus está querendo quando a prova vem? É aquela mesma ideia de Paulo. Paulo diz assim: combati o bom combate. A palavra que ele usa ali para combate é corpo a corpo, um combate corpo a corpo, tá certo? É algo difícil. Acabei a carreira, há uma jornada, não é para ficar sentado. E no final das contas ele diz: guardei a fé. Então, essa é a ideia. Para a fé ou não. E a palavrinha que ele usa aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12, essa palavra aqui, aprovado, é a palavra dokimos, que significa a mesma palavra para o metal que passou pelo fogo, tá certo? Foi retirado as impurezas, e ele agora, aquele metal é limpo e é purificado. Então, o servo de Deus, quando passa pelas provações, é um processo de purificação, é um processo de limpeza que Deus está fazendo na minha, mas na sua vida. Ok? Até aqui, claro? Vou passar. Vou adiantar agora o versículo, tá bom? Vou sair do versículo de número 12 e vou para o 13. Consegue me ouvir? Oi? Consegue me ouvir, Cristiano? Sim, Cristiano, consigo lhe ouvir. Deixa eu fechar aqui para poder lhe ver. Pois não, diga lá. Pronto, assim, nessa passagem que o senhor colocou, essa última, né, do metal, eu lembro de uma aula que a Ana Paula, na Escola Bíblica, deu para a gente, na sala dos adultos. E ela falava de uma minissérie, foi no filme que ela assistiu, que a gente discutindo, né, assim, até quando a gente sabe que a gente vai estar pronto, né, a aprovação ela vai cessar. Né? Sim. Como é que vai saber, né, o tempo, a duração, como é que é isso? E ela colocou para a gente uma passagem que ficou muito famosa aí na internet, não sei se foi uma minissérie ou se foi um filme, de um diálogo do profeta Natan com Davi, né? Dito que foi algo fictício, mas que traz uma verdade muito grande. Que a ideia é que Davi perguntava a Natan assim, mas se o ourives, né, coloca a prata no fogo, quando é que o ourives sabe o momento exato de tirar a prata do fogo para poder refiná-la? Né? Sim. E a resposta dele foi de que o ourives fica ali e ele de vez em quando fica tirando do fogo e olha para a prata para ver se a sua imagem está ali refletida, né? Joia. No espelho. Então, assim, o propósito, falando aí que o propósito de Deus também com as provações é justamente para que o caráter dele seja refletido na gente.
Né? Verdade. Eu achei, a gente ficou maravilhado nesse dia e isso me impactou, eu guardei até hoje. Pronto, foi. Agora, o outro verso diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vou ler novamente, para você se ligar. Ninguém, ao ser tentado, veja aí, saiu de provação, tá bom? Você precisa entender que lá no grego a palavra provar e tentar é uma palavra igual, certo? Então, é como se você estivesse passando por aquela luta, e então naquela luta algumas pessoas podiam dizer: eu estou passando por isso e Deus está me tentando, né? E aí Tiago vai responder e dizer assim: não, Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. E aí ele vai começar a dizer o que é que acontece, tá certo, na nossa vida. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, algumas Bíblias concupiscências, algumas Bíblias desejos, quando esta cobiça o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí, olha, a diferença entre provação e tentação. Provação é pressão externa. No caso de José, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi jogado lá dentro do cativeiro, tá certo? São provações. A tentação é algo interno. Enquanto a provação é pressão externa, a tentação é uma pressão interna advinda de um desejo. É uma pressão que surge dentro de mim através de um desejo que eu tenho. Tá? Eu vou explicar isso. Deixa eu clicar aqui de volta. Pronto. E aí, quando é que a tentação vai surgir? Se provação é pressão externa, e Tiago está dizendo que eu preciso perseverar, né? Tiago está dizendo que eu preciso perseverar na fé, que eu preciso perseverar em fazer a vontade de Deus, tá? Mas, só um momentinho, vou botar mais alguém aqui para dentro. Vai ter momentos que as pessoas, ao invés delas continuarem perseverando, elas vão colapsar. Quer dizer, elas vão entrar em parafuso. Elas vão desistir. Elas vão cair. E elas vão fracassar. Essa é uma outra reação. Então, nós vamos ser, nas provações, nós podemos continuar combatendo o bom combate, continuar na carreira e continuar guardando a fé. Mas há algumas pessoas que, diante das provas, essas pessoas vão entrar em parafuso, essas pessoas vão fracassar, essas pessoas não vão resistir, certo? E aí, mais uma vez, provas são testes enviados por Deus, mas tentações são armadilhas enviadas por Satanás. A provação visa o nosso fortalecimento, mas a tentação a nossa queda. Quando passamos por dificuldades, nós somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. Tá bom? É isso que aconteceu com o povo lá no Egito. E quando começaram a entrar para ir para Canaã, eles estavam lá, as dificuldades eram, não tinha água, não tinha comida. Ao invés de eles continuarem na fé, confiando em Deus, o que é que eles começaram a dizer? Deus não nos ama.
Porque se ele nos amasse, como é que ele nos trouxe para um lugar desse? Ele nos trouxe aqui para que a gente morresse de fome. Ele nos trouxe aqui para que a gente morresse de sede. Era melhor que nós estivéssemos lá, certo? Então, é por isso que Tiago junta a provação. Só um momentinho. É por isso que Tiago junta a provação com a tentação. Porque nas provações que vão vir, as circunstâncias externas, as tentações surgirão, tá certo? E nós vamos precisar tomar posições. Nós vamos ser tentados a questionar o amor e vamos ser tentados a questionar o poder de Deus. Muito bem. Aqui. Por que é que Deus não pode nos tentar? Porque ele não pode ser tentado, na tradução original é tocado, ele não pode ser tocado pelo mal. E ele não pode tentar ninguém. Se o mal não pode tocar Deus, então, só um momentinho, está entrando pessoas. Ok. E aí, por causa da sua santidade e por causa do seu amor. Deus, ele é santo. Deus não tem um pouco do amor, ele é o próprio amor. Então, porque ele é santo, ontem na mensagem eu falei sobre santidade, quando eu digo que Deus é santo, eu estou dizendo assim, que ele não é comum, ele não é igual a nenhum ser que existe no universo. Tá certo? Ele não é igual a nenhum ser que existe no universo. E quando eu digo que ele é amor, é que não há no coração de Deus nenhuma disposição que vá contrário à disposição do coração dele para nos abençoar. Ele olha para o homem e sempre quer para esse homem o bem, e não para destruí-lo. Quem quer destruí-lo, quem quer fazer com que ele caia, é justamente o diabo. Tá certo? Deus não pode ser tentado, Deus não pode tentar. Então, assim, quando você estiver passando pelas tentações ou pelas provações e você for tentado a questionar, você vai se lembrar que Deus é puro amor, que Deus é santo. Então, porque ele é puro amor e porque ele é santo, tá certo? Ele não está tentando você. Na verdade, ele quer que você cresça, ele quer que você seja bem-aventurado, ele quer, como o nosso irmão Cristiano disse, que você reflita a imagem do Senhor Jesus. William, pode falar. William? Ô, pastor, sua tela está escura. O William levantou a mão ali e deu um sinal com acenou ali. Eu acho que também, talvez ele tenha sido feito enganado, não é? Pronto. Pastor. Não era nada, pastor. Então tá bom. Pastor? Deus não deseja o mal a ninguém, ele não é o causador do mal. Ele não tenta ninguém no sentido de que não procura prender ninguém numa armadilha. Tá certo? Deus não fica colocando armadilhas para que você seja preso. Tudo que Deus permite que venha para a sua vida, ele tem o objetivo de fazer com que você seja abençoado. Ele quer que você cresça, tá certo? Por mais difíceis que sejam as provas, mas a real da tentação não está no exterior. Isso é, a gente não pode dizer assim, foi o diabo que me obrigou a fazer isso. Eu só pequei porque foi o diabo. Eu só pequei por conta do que eu fui forçado. Tá certo? Tiago está dizendo que não tem nada a ver com isso. Está dizendo que a essência está no meu interior, está dentro de mim. Seja quais forem as forças malignas que estabeleceram as circunstâncias externas, é a reação interna que as transforma em pecado. Então, o que é que ele está me dizendo? Ele está dizendo que a maneira como eu reajo às provações que eu passo, a maneira como eu reajo às situações que eu estou vivendo, tá certo? Essa maneira, a minha reação interna é que vai transformar aquilo em pecado.
Quer dizer, o culpado nem é Deus, tá bom? O diabo vai colocar circunstâncias, o diabo pode até me tentar, mas, na verdade, o diabo não me força a pecar. O pecado parte de mim mesmo. É isso que ele coloca aqui, olha. Tiago vê o pecado não como um ato, mas ele vê o pecado como um processo. Tá bom? Então, a primeira coisa que Tiago diz, primeiro estágio, o pecado começa com o desejo ou com a cobiça. E a palavra que ele coloca aqui no texto, certo? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça aí nesse texto não significa algo mau ou impuro. Mas nós podemos transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. Então, a cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Então, comer é normal, mas glutonaria é pecado. Dormir é normal, mas preguiça é pecado. Sexo no casamento é normal, mas sexo fora do casamento é pecado. Então, existe um desejo, tá certo? Mas quando eu procuro satisfazer esse desejo fora da vontade de Deus, aí, então, tudo começa com esse primeiro estágio. Vai surgir o desejo, tá? Vai surgir esse desejo. E aí vai surgir aquela coisa na mente da gente. Vai em frente, vamos. Você merece. Vai ser muito bom. Então, nós vamos ouvir isso, não é? Então, primeira coisa, tudo começa com o desejo que é atiçado, a gente vai ver daqui a pouco, que é atiçado por algo que me é colocado, que está ao meu redor. É isso aqui. Segunda coisa, o engano. Nós colocamos aqui embaixo. Aqui eu tinha repetido, mas nós colocamos aqui. A cobiça é como um anzol com sua isca, que primeiro atrai sua presa e depois arrasta. Se a atração superficial da cobiça não sofrer uma brava resistência, a pessoa vai terminar sendo fisgada e incapaz de fugir do seu engodo todo poderoso. E aí, amados, presta atenção. Tiago está dizendo aqui no versículo, ele diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Essa palavrinha aí. Então, o pecado vem como um processo, surge um desejo. E aí, a partir desse desejo, vem o engano. Não é? A cobiça é como um anzol. O peixe está lá, o peixe vê a isca, mas ele não enxerga o anzol. Ele vai sendo atraído, tá certo? Há um desejo nele de se alimentar, mas ele não percebe que por trás daquilo existe justamente um anzol que pode, primeiro ele é atraído e depois ele é arrastado. Quando ele coloca a boca lá naquela isca, ele se torna preso, justamente. Engana, porque ela me mostra uma coisa, tá? Ela me mostra uma coisa e por trás tem outra. E aqui eu coloquei essa... Se Ló pudesse ver a ruína que estava por trás de Sodoma, se Davi pudesse ver a tragédia sobre a sua casa quando ele se deitou com Batseba, eles jamais teriam caído. Nós precisamos identificar a isca e a armadilha do diabo para não cairmos na rede do seu engano. Mas aí tem um autor que diz assim, até mesmo as... Pronto.
E aí, Jonatas, por favor, deixa mutado mesmo, tá? Pode deixar mutado ele. Assim, não liga o microfone, você só liga o microfone se for falar, tá? Deixa eu voltar para cá. Até mesmo as sugestões do demônio não representam perigo, antes que elas se tornam nossas. Ele vai colocar as sugestões, mas a escolha vai ser minha. E quando eu escolho comer da isca, tá certo? Aí ela se torna minha, tá bom? E aí ela se torna perigo para a minha vida. Eu preciso entender isso. Tudo começa com o desejo. Esse desejo, ele é enganoso, porque você só vê o que está ali aparente. Você só vê aquilo que pode satisfazer você naquele primeiro momento, mas você não consegue enxergar o que está por trás daquilo ali. Você não consegue ver o fim daquela história. Você só vê o que é de imediato. Então, uma menina lhe canta em algum lugar e você olha para a menina e já pensa, puxa, há um desejo no seu coração porque você é homem e ela é uma mulher e há um desejo de satisfação sexual porque nós somos homens e são mulheres, são sexos opostos. Isso também pode acontecer entre homem e homem, mulher e mulher. Existe esse desejo, nós já falamos sobre isso. E aí, aquele desejo que existe, aquilo que me é colocado, ele traz consigo um engano. Só que, na hora, vamos aquilo ali. E a gente acha que não vai ter problema. A gente acha que não vai ter bronca. E aí a gente coloca os pés pelas mãos, não é? É como ele disse aqui antes, a palavra aqui antes, coloquei aqui, ó. Se a atração superficial da cobiça não sofrer uma brava resistência, quer dizer, se eu não resistir logo no começo, eu posso me tornar uma pessoa presa, certo? Daqui a pouco eu vou colocar isso um pouco mais claro para vocês. E aí, estágio terceiro, o nascimento do pecado. Enquanto que no versículo anterior ele diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz, ele diz assim, no outro verso, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E aí, Tiago agora retrata a cobiça ou como se fosse uma mãe. Surgiu o desejo, que é a cobiça, surgiu o desejo. Eu fui enganado, tá certo? E quando eu sou enganado, é como se a partir daquele engano, a partir daquele momento, tá certo? O pecado aparece, que é o filho da cobiça. Em si mesma, a concupiscência não é pecado. Apenas quando uma pessoa, por um ato de vontade, cede à sua atração, é que o pecado surge. Quer dizer, o desejo vai aparecer. Tá? O desejo vai aparecer. Mas só quando eu ceder a esse desejo é que o pecado vai surgir. Então, às vezes as pessoas me perguntam, pastor, eu tenho tanto pensamento. O pensamento em si, tá certo? Que é o desejo, que é a cobiça, o pensamento em si não é pecaminoso. Agora, quando esse pensamento ele me leva ao engano e começa a existir a intenção, e aí sim, aí agora o pecado, tá certo? Quando eu cedo a essa atração. Por exemplo, a gente vai lembrar de José. José foi tentado várias vezes, tá bom? O diabo estava ali por trás, querendo destruir o que Deus tinha para o povo dele, ali na pessoa de José. Ele é tentado várias vezes, mas ele resiste. Cláudio Duarte disse que ela deveria ser ele diz assim, ele deve ser uma baita mulher, uma mulher lá escultural, tá certo? Porque ele disse que mulher feia não tenta ninguém, né? Cláudio Duarte disse. Mas ele foi resistindo.
Tá bom? Ele não foi levado porque ele conseguia enxergar o que tinha por trás de tudo aquilo ali. A figura da cobiça como uma mulher sedutora que engana o crente, levando-a ou levando o crente a uma união adúltera que ocasiona a morte. Ele sai da visão do pescador, da isca, tá certo, do anzol, e vai para a visão de uma mulher sedutora que termina enganando o servo de Deus e levando para uma união adúltera que ocasiona a morte, que é o estágio 4. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha a genealogia do pecado. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. Certo? E aí Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Amados, o que é que isso faz diferença na minha e na sua vida? Você começa a entender como é que as coisas funcionam na sua cabeça. Tá certo? E você começa a entender que você, quando se começa com você, então você pode resistir. Não é algo que vem de fora e lhe força. Tá certo? Claro. Vamos pensar, de novo, na questão da... Estou um bocado de jovens aqui, né? Se você está numa escola e alguma menina dá uma cantada em você, veja, é o desejo que você tem de sexual, o desejo que você tem de poder, você está por cima, tudo isso vai se juntando. Se eu sair com ela, o pessoal vai dizer aí, o cara é homem mesmo, o cara tá não sei o quê. Então, essas situações, tá certo? São várias coisas que vão estar lá dentro, contribuindo para que aquilo ali leve você àquela situação. Não é uma coisa, piscou o dedo, você vai e peca. Não, isso começa lá atrás e você precisa pensar direitinho. Lutero vai dizer que você não pode impedir que os pássaros passem pela sua cabeça, voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho, tá certo, em cima da sua cabeça. E esse ninho é justamente a questão dos desejos, tá? E aí tem uma coisa interessante. Olha aí, o pecado é concebido na imaginação. Primeiro vem a sugestão, né? Essa sugestão se transforma em desejo, que, se permitirmos, surge a intenção. O pecado é concebido, começa tudo na tua cabeça. Começa tudo na tua cabeça. Primeiro vem a sugestão. Um vídeo que você viu, não é? Uma situação que se passou, começa lá na sua cabeça. Então, sugere aquilo ali. Aquilo ali pode se transformar em desejo. E aí, do desejo, você vai decidir o que é que você vai fazer. E a partir do desejo, se você permite, surge a intenção. E a gente vai lembrar de Mateus 5:28, quando Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, veja que já na intenção já existe o pecado. Não é? Porque Jesus está dizendo que já adulterou. E eu coloquei aqui o caminho. Sugestão, desejo, intenção, a ação e aí a memória. Não é? Nós somos sugestionados, surge o desejo. Se aquele desejo eu ficar dando brecha, ele vai me enganando, aquilo ali se torna a intenção para fazer aquilo que ele não devia fazer, tá certo? Quando eu faço é ação, e quando eu faço aquilo ali vai para a minha memória. E aí deixa eu colocar isso aqui para vocês. Tá? Isso aqui é bem interessante. Vamos pensar que cada vez, quando uma sugestão se transforma em desejo, e o desejo se transforma em intenção, e a intenção se transforma em ação, e a ação se transforma em memória, essa memória
fica pendurada como um quadro na parede da imaginação do indivíduo. Então, isso aqui, pensemos que é a sua mente. Você pecou, você sentiu, foi sugestionado, houve o desejo, a intenção, a ação, aquilo ali fica na sua mente lá, a memória daquele pecado, certo? Mais tarde, quando você passa a vaguear pela galeria de quadros, quer dizer, começar a vasculhar a sua mente, você vê essa memória do pecado lá na sua mente. E quando você vê a memória do pecado, você começa a sentir aquilo que você sentiu quando você pecou. O que é que você sentiu? Sentiu gozo, sentiu satisfação, você começa a sentir tudo aquilo ali de novo. E aí, o que é que acontece? Essa memória, por sua vez, olha aqui, essa memória, pela sua vez, se torna de novo em sugestão, essa memória se torna em desejo, essa memória se torna em intenção, que chega à ação e depois, vai para a sua mente de novo. Olha como é interessante essa ideia. Olha como é interessante essa ideia. Eu preciso ter muito cuidado, porque o pecado, ele não é apagado. Vai lá para a sua mente. Por isso, amados, eu coloquei aqui que quando alguém peca, torna-se mais fácil pecar novamente. Cada memória pecaminosa estimula um desejo que gera uma intenção e depois a ação e depois de novo vai lá para o quadro da minha mente, aquele quadro pecaminoso. Só que aquele quadro pecaminoso, certo? Toda vez que eu olho para ele, ele vai estimular dentro de mim. Eu vou ter o mesmo estímulo que tive lá no começo. Aquela gratificação pecaminosa. Tá? Aquela gratificação pecaminosa. E aí vai surgir de novo o desejo. E depois vai ter a intenção. E depois vai ter a ação. É por isso que Davi diz assim, lava-me, quando Davi pecou, ele disse assim, lava-me completamente da minha iniquidade. Quer dizer, iniquidade é aquilo que está dentro. Da sujeira que está aqui dentro. Tá? Purifica-me do meu pecado. Certo? Purifica-me do meu pecado. Olha, amados. Oi? Então, amados, eu estou terminando. Mas eu queria colocar isso aqui para vocês pensarem. O que é que tem na tua mente? Eu encontro pessoas, a gente aconselha pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, eu tenho problemas nessa área. Eu tenho problemas nessa área. Essa área é uma área que eu sou muito frágil. Essa é uma área que eu cedo muito rápido. Mas olha por que é que você cede muito rápido. Você cede muito rápido por conta da memória pecaminosa. É por isso que você cede muito rápido. Porque cada vez que você cede, a primeira vez que você cedeu ao pecado, tá certo? Você sentiu um gostinho e aí vai ficar na sua mente. Mais tarde você começa a pensar de novo, a vaguear a galeria de quadros da sua mente. Você vê aquela memória do pecado. Começa tudo de novo. Aí a sua mente começa a se encher de memórias daquele pecado. Daqui a pouco você está totalmente preso. Sua mente vai ficar inteiramente poluída. Aquele quadro lá do Chicanísio, lá da escolinha, ele só pensa naquilo. É o que vai acontecer. Entendeu? Então nós precisamos, pensa comigo, tudo começou aonde? Na minha imaginação. Tudo começou lá. Eu preciso ter cuidado para quando chegar aqui na minha imaginação, eu brecar. Eu não deixar que esse desejo se transforme numa intenção. Porque se chegar na intenção, ele vai para a ação. E aí vai para a memória. Tá bom? E aí o diabo começa a chegar para mim e dizer assim,
Porque Deus não lhe ama. Porque você é pecador. Porque você não fez isso. Sei o quê. Daqui a pouco você está totalmente preso. Não é? Daqui a pouco você está totalmente afastado de Deus. Ok, amados? Deixa eu sair daqui. Alguém quer se manifestar? Ficou claro? Ficou claro? Deu para entender? A ideia aqui do pecado, a ideia do desejo. E aí, moças, rapazes que estão me ouvindo, a coisa vai por aí. Certo? Comecem a colocar na cabeça. Ah, eu pequei, não tinha como. Foi o diabo. O diabo não. Você precisa assumir. Tiago está dizendo que o pecado começa dentro de mim. Que o pecado começa comigo. Pode existir uma sugestão, mas o pecado começa comigo. A partir de um desejo que eu fui sendo levado, arrastado, eu acariciado aquele desejo, aí eu comecei a alisar aquele desejo, eu comecei a ninar aquele desejo vai se transformar numa intenção. Tá certo? O que é que o diabo vai fazer? Ele vai proporcionar oportunidade. Entendeu? Um rapaz que namora com uma moça que namora com um rapaz. Vai surge na mente dele, ou na mente dela, na mente dele, a sugestão. Quando toca um no outro, acontece alguma coisa. E aí começa a surgir o desejo. Puxa, o desejo do corpo da outra. Tá? Daqui a pouco esse desejo, se for acariciado, se torna uma intenção. Quando é que sai da intenção para a ação? 1 minuto. Oportunidade. É oportunidade. Entendeu? A oportunidade é que vai levar você da intenção para a ação. Então, Davi está em casa e o esposo da mulher está onde? Fora. E a mulher estava onde? Tomando banho. E ele agora é rei. Então, olha como é que as coisas funcionam. As coisas vão por aí. Então, o diabo vai proporcionar, vai criar uma armadilha para que você caia. É uma oportunidade. Billy Graham vai dizer assim, que o diabo tem sempre um navio pronto para aquelas pessoas que querem se afastar